opiniões. Tenho o prazer de receber aqui na TV Outro Dia osteopata Vitor Hugo Martins, nome de um grande pensador, hein? Vitor Hugo, boa noite, seja bem-vindo à TV Outro Dia. Boa noite, Keller. Um prazer estar aqui contigo de novo. Vitor, você já esteve aqui numa outra oportunidade na TV Outro Dia, mas é bom esclarecer as pessoas, né? O que é a osteopatia? Muito bem. A osteopatia ela é uma técnica de terapia manual que visa, através dos contatos manuais, restabelecer a saúde do paciente e eliminar os problemas que ele venha, porventura, trazer na consulta. Correto. Agora, a osteopatia, ela pode, de alguma maneira, você vai entender a minha pergunta, né? Deixar o profissional, o fisioterapeuta, deixar o ortopedista, a osteopatia pode substituir esses profissionais ou não necessariamente? Tá. A osteopatia, Keller, na verdade, aqui no Brasil, ela é uma especialidade do próprio fisioterapeuta. O que o osteopata faz, nada mais é que agregar valores. O osteopata ele tem uma maneira diferente de avaliação, de tratamento de um fisioterapeuta que trabalha propriamente com a fisioterapia de reabilitação, mas assim, na verdade é mais com o propósito de ajudar a resolver esse problema, nunca substituir. Um ortopedista é sempre importante, um neuro é sempre importante, um nutricionista é super importante, nós só agregamos valores para ajudar essas pessoas, porventura, comparecer no consultório. Correto. Então, seria mais uma maneira de colaborar para a recuperação do indivíduo, né? Exatamente. Na verdade, pela maneira diferenciada que ela tem de abordar, com mais de 200 técnicas que nós possuímos para tratar esses pacientes, na verdade é mais uma ferramenta extremamente poderosa para ajudar essas pessoas. Correto. E a questão, por exemplo, da massoterapia, a osteopatia também, existe algumas técnicas semelhantes ou não necessariamente? Tá, é muito comum os pacientes virem ao consultório e confundirem a osteopatia com a massagem. Ela não tem a característica da massagem, porque a massagem ela vai trabalhar uma coisa mais no sentido do conforto. Nós temos técnicas um pouco mais específicas para um tecido, nós temos técnicas um pouco mais específicas para a víscera, né? Por exemplo, um estômago, um fígado, um intestino, umas manipulações vertebrais, aquelas manipulações que dão aqueles estralinhos. Então, são técnicas que nós abordamos, usamos técnicas de acordo com o paciente apresente. Então, você tem uma variedade absurda de ferramentas para você estar tratando aquele problema naquele momento. Em quais situações a osteopatia é indicada? Na verdade, assim, o grande chamativo da osteopatia, acho que a maioria dos pacientes que comparecem à consulta de osteopatia são problemas na coluna. Então, problemas na coluna, problemas de torcicolo, problemas de dores de cabeça é o principal fator de comparecimento na consulta do paciente. Correto. Estou conversando com o Vitor Hugo Martins, osteopata, estamos falando a respeito da osteopatia. Está com algum problema aí na coluna, alguma dor nas costas? Fique à vontade para a sua observação, para a sua manifestação no 34065000. Também você pode encaminhar um e-mail keller@tvtorodia.com.br, também no Facebook Keller Estocco. Quando eu ouço aqui alguns trovões, a chuva vem chegando, para a alegria do Foca, né, que realmente adora quando chove durante o programa. Aproveitando a deixa, mandar um abraço para o Felipe, nosso companheiro de trabalho, está fazendo um aniversário hoje, mais uma primavera, ou está completando mais um verão, porque não chegou a primavera ainda. Um abraço ao Felipe, nosso companheiro de trabalho aqui. Felicidades ao Felipe, que nos presenteou inclusive com um pequeno bolo, mas eu agradeço aqui, ninguém deixou um pedaço, mas não tem problema não. Eu agradeço pelo não convite do bolo. Está chegando uma pergunta aqui para o Vitor Hugo. Maria Aparecida. Ela tem aqui 55 anos, fala que é obesa, também não quero saber o peso dela, né? Ainda bem que não sou, né? Não quero nem saber o peso dela. Ela falou aqui que toda manhã ela acorda com dores nas costas. Tem a ver com o peso, com o colchão. Ela faz esse questionamento aqui, a Maria Aparecida. Tá. É uma característica muito grande dos pacientes que desenvolvem dor lombar, eles desenvolverem uma dor nas costas pela manhã. Explico por quê. Entre as vértebras, nós vamos ter os discos. Os discos, eles são estruturas que são 90... naquela câmera ali do Felipe? São estruturas que são 95% de água. Então, o que acontece? Isso como se fosse a nossa coluna. Aí, exatamente, né? Isso aqui é uma réplica da coluna. Eu falo para meus pacientes assim, que o disco é como aquela esponjinha de lavar prato. Conforme você aperta, ela vai sair água e conforme você deita, ela enche de água.
Então o que acontece? Quando o paciente deita e essa região da coluna está em sofrimento, o que acontece? Esse disco ele vai encher de água, naturalmente, isso é fisiológico. O que vai acontecer? O disco, a maioria das situações, ele vai correr para trás. Qual é o problema? Que atrás nós vamos ter a saída dos nervos aqui dessa região. Nós vamos ter os nervos e os ligamentos que sustentam esse disco. Então o que acontece? De manhã o disco sai, encosta nesse ligamento e esse ligamento recebe os nervos daqui. Então o que acontece? O paciente vai sentir dor. Geralmente o paciente ele faz esse movimento, ele acorda arcado. Por quê? Quando ele faz esse movimento, ele tende a abrir um espaço nessa região aqui. Então ele abrindo esse espaço nessa região, ele consegue ir. Então o que é a característica desse paciente? Acordar com muita dor e conforme vai esquentando o tempo e conforme ele vai caminhando, essa dor desaparece. Correto. Agora, o Vitor, é claro que existe campanhas, isso é normal, nós vivemos num mundo de muita competição e, consequentemente, existe o comércio. E cada um tenta vender o seu peixe, também conhecido como colchão, né? Melhor preço, chama a atenção. O colchão influencia ou existe algum mito? Na verdade, assim, Keller, é lógico, é claro que se você dormir num colchão ruim, você vai acordar com dor. Mas o que é mais interessante a gente estar observando é o seguinte: quando a gente trata um paciente, a gente tem que ver qual é a característica desse tecido. O que esse tecido, o que essa reclamação dessa pessoa o que está levando essa dor. Se esse paciente tiver uma disfunção nas costas, na coluna vertebral, e essa disfunção vertebral, quando ele deita no colchão piora, é claro que ele vai sentir dor. Então assim, é claro que esse colchão ele pode causar dor, mas não é o principal problema. Da mesma forma que é muito comum os pacientes acharem que a maioria das dores lombares é por causa de peso, mas não é só por causa de peso, senão somente as pessoas obesas, as pessoas que têm sobrepeso têm dor nas costas, a pessoa magra não teria problema. Então é claro que o fator do peso, o fator idade, o fator colchão, ele só ajuda a piorar o problema, mas o problema está instalado. Pode ter, eu já atendi crianças já de 2 anos de idade com problema nas costas, até pessoas de 90 anos com idade, então o problema não tem idade para instalar, ele instalou dependendo da idade. Quer dizer, as dores nas costas pode ser indicação de N problemas, não existe uma regra em geral? Exatamente, uma dor nas costas ela pode ter vários fatores, ela pode ser um problema simplesmente muscular, ela pode ser um problema vertebral. Uma coisa que é muito interessante da osteopatia é o seguinte: ela vai examinar o corpo do paciente de uma forma global. São como engrenagens, se essas engrenagens não estiverem funcionando certinho, vai causar dor, vai causar sobrecarga. Se aqui não funciona, a parte de baixo e a parte de cima tem que trabalhar mais. O paciente que fica muito tempo em pé, numa fila de banco, fica várias horas em pé, começa a sentir uma dor em queimação. Isso é outro tecido, é dor ligamentar. O paciente pode ter dores que irradiam, que formigam, isso é problema de nervo. O paciente pode ter dor quando fica muito tempo em pé, bloqueio direto de coluna, isso pode ser uma hérnia. Então, de acordo com a característica da dor do paciente, é feito um tratamento, é feito um exame. O Vitor, eu já perguntei se a osteopatia substitui o trabalho do fisioterapeuta, de um ortopedista. Você já explicou, uma alternativa, é um complemento de todos esses profissionais. Agora, você como osteopata, você consegue diagnosticar um problema sem um exame específico, sem um exame clínico, por exemplo, uma ressonância? Sim, a maioria dos pacientes que procuram tratamento osteopático, eu diria que a maioria vem sem exame mesmo. O paciente vem lá por um bloqueio, ele vem por algum motivo que está causando aquela dor. Muitos vêm sem exame. Então, assim, por diversas maneiras de examinar, nós podemos chegar num diagnóstico. Se alguma coisa nesse paciente chama atenção, alguma coisa que está causando um pouquinho mais de dúvida na hora do tratamento, nós pedimos ao paciente: olha, meu senhor, o senhor vai fazer um exame assim assado, gostaria, porque eu tenho certeza que tem alguma coisa aqui, eu acho que está faltando só uma confirmação. Aí é pedido o exame, mas não é regra não, o exame é simplesmente complementar, ele complementa o diagnóstico que é feito no consultório. Muito bem, aqui tem uma postagem é bom, né? O Facebook tem correio, né? Tem uma postagem aqui da auxiliadora Puchinski, um abraço, auxiliadora, está sempre nos acompanhando aqui, está mandando boa noite para o Vitor Hugo também, boa noite, auxiliadora. Primeiramente quero lhe dizer que não foi um trovão, foi um avião que acabou de passar, né? Não sei onde ela está, né? Eu gostaria de saber o seguinte do Vitor Hugo: ela tem enxaqueca,
ela pergunta se a osteopatia pode ser uma alternativa para ela tentar eliminar essa enxaqueca. A primeira coisa, auxiliador, eu queria explicar para você como que é enxaqueca. É muito comum o paciente chegar no diagnóstico: olha, eu tenho dor de cabeça, tenho enxaqueca, mas não sabe de onde vem. A enxaqueca, ela pode ser causada por vários fatores. Primeiro, fatores tensionais. Quando eu falo tensional, não é nervosismo ou tensão. Eu falo dos diversos músculos que estão na cabeça, que estão aqui na cervical e vão causar dores irradiadas que provocam dor na cabeça. A segunda característica de uma dor de cabeça pode ser um problema visceral. Então, é muito comum, às vezes, os pacientes têm disfunções ao nível do fígado, então, por alimentação, então, por chocolate, por fritura, por bebida alcoólica, esse fígado começa a aumentar a quantidade de amônia no organismo, e a amônia intoxica a inervação e dá enxaqueca. Então, é muito característico dos pacientes que têm esse problema visceral, ter dor de cabeça. Outro fator que é comum da dor de cabeça são os problemas no pescoço. A gente consegue notar aqui que bem no meio das vértebras cervicais passa uma artéria vertebral. Então o que acontece? Essa artéria leva sangue para o crânio. Então se o paciente tiver qualquer probleminha aqui no pescoço aqui, ela irrita a artéria aqui, chega menos sangue, pode dar dor de cabeça. E uma outra coisa que dá dor de cabeça também são os problemas na ATM, são os problemas no dente. Então, as alterações aqui a nível da mandíbula, dos côndilos mandibulares ou até mesmo dos músculos mastigatórios, eles dão dores de cabeça. Então, o que a gente faz? A gente pega o paciente, colhe a história dele, vê a característica da dor dele, examina e fala assim, olha, chega num diagnóstico, fala, sua dor é um problema na vértebra. 2 atendimentos é suficiente para tratar essa dor. Se for um problema visceral, a gente encaminha esse paciente também ao nutricionista. É por isso que nós agregamos valores, não é simplesmente nós resolvemos os problemas, somos deuses. Não, a gente simplesmente é mais uma ferramenta para ajudar as pessoas. O osteopata indica algum medicamento medicinal ou industrializado, por exemplo? Não, é contra a legislação qualquer fisioterapeuta indicar medicamento. O único profissional que pode indicar o medicamento é o médico. Muito bem, estou conversando com o Vitor Hugo Martins, osteopata. Estamos falando a respeito da osteopatia. Qualquer dúvida, hérnia de disco, algum problema nas costas, dores, fique à vontade para a sua manifestação. Como aqui da Rita Helena Santa Rosa, um abraço à Rita. Ela pergunta para você, Vitor Hugo, o emocional pode causar dores no corpo todo? Geralmente remédios não curam e pode causar outros problemas? Ela pergunta aqui, a osteopatia pode curar essas dores? Uma sessão é suficiente, por exemplo? Eu falo para os meus pacientes que o mais fácil é tratar o corpo, o difícil é tratar a pessoa. Quando a gente pega um ser humano, a gente sabe que esse ser humano é munido de emoções, de problemas articulares, de problemas musculares, de problemas viscerais. Eu acho que os fatores emocionais, eles são fatores prejudiciais para a pessoa. Mas hoje, pela globalização do mundo, pelo nível que as pessoas trabalham, pela quantidade de informações que existem, às vezes a gente julga muitos problemas que nós temos, tudo no lado emocional. Então é claro que o fator emocional ele é um fator importante, é claro que ele é um fator que vai causar um problema em você. Na verdade, o osteopata ele tem vários tipos de abordagem. Eu, particularmente, evito ficar usando muito esse lado emocional da pessoa, evito ser muito entrão na vida da pessoa. É claro que conforme você vai atendendo, você vai perguntando, você vai conversando com a pessoa e você ajuda ela de alguma forma. Mas eu acho assim, que tratando de problemas extremamente graves a nível de psicológico, a gente pede para a pessoa, olha, se você tem um problema psicológico, se você tem fobias ou medos ou alguma alteração, a gente indica esse paciente para um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, de acordo com a pessoa precisa. Correto. E o emocional pode causar dores, consequentemente, né? Claro, né? Com certeza. Então, uma pergunta aqui do Luiz Eduardo Defante, um abraço ao Luiz Eduardo. O Luiz Eduardo foi o rapaz aqui que, tem até a data aqui no Facebook, 13 de dezembro do ano passado, falou se o Foca sabe se existe fogos de artifício silencioso, né? Deve ter lá para aquele lado de Limeira, lá, Nossa Senhora das Dores. Um abraço, Luiz Eduardo. A questão das costas ainda, né? Do chamado estralar as costas, como algumas pessoas fazem, até pede, né? Isso daí pode prejudicar de alguma forma? Olha, é outra coisa assim que eu procuro explicar bem para meus pacientes.
Para você... A costa faz isso, as costas, quer dizer, as vértebras fazem esse barulho mesmo? Toda articulação, ela causa esse estalido mesmo. Porque assim, o que acontece? Dentro da articulação tem um líquido. Então esse líquido, por uma reação bioquímica, quando a gente comprime ela libera esse gás e ocorre o estalido. Mas o mais importante as pessoas falam assim, não, eu vou colocar a sua coluna no lugar. É muito comum os pacientes perguntarem isso. Eu acho assim, olha, a primeira coisa que um osteopata faz é uma extrema avaliação desses pacientes. A segunda coisa é um conhecimento anatômico extremamente perspicaz, assim, ao nível de explicar curvas ou nervos dessa pessoa. Para você ter uma ideia, o coração vai estar nesse nível aqui, ó. O coração vai estar nessa região aqui, ó. Se a gente for pensar na anatomia, o arco da aorta vai estar passando por aqui e ela vai passar por baixo aqui dessa região dos pulmões aqui e vai descer colado aqui na coluna. Ou seja, se você chegar num campo de futebol, numa pessoa extremamente que não tem nenhuma noção e virar essa pessoa aqui e dar uma pancada na coluna aqui, automaticamente você está repercutindo na artéria. Na artéria... Pode romper? Se a pessoa tiver um aneurisma da aorta, um aneurisma na aorta que não é tão difícil de ter, a chance de morte é muito grande. A segunda coisa que a gente tem que entender é que a coluna ela não sai do lugar. A coluna simplesmente ela fixa alguns movimentos e isso impede alguns movimentos. Mas às vezes, geralmente, a pessoa tem uma dor numa região e o que é muito interessante, essa dor que ela possui na região não é dali que está dando problema. É como eu te disse, às vezes a pessoa está sentindo dor numa região porque essa região está sendo prejudicada por uma região que está mais em cima ou mais embaixo. Então é por isso que é feita uma avaliação muito grande. Às vezes um problema na base do crânio vai causar uma alteração lá embaixo na coluna. Então precisa ser feita uma avaliação. Esse negócio de ficar dando uma pancada na coluna dos outros, às vezes dá certo, mas pode dar errado. Quer dizer, então essa mania tá entre familiares ou amigos, eu estou com uma dor, me levanta aqui. Pode ter um problema. Olha, é muito comum. É muito comum e é muito comum fraturar a costela também. Então eu acho assim que procura um profissional, procura um osteopata, procura um fisioterapeuta que trabalha em terapia manual. Se você tem uma dor, procure. Às vezes essa dor sua pode sair mais cara do que você imagina. Correto. Tem uma pergunta aqui sobre hérnia de disco, Vitor Hugo. Você trouxe também algumas imagens para a gente, né, de Sim. algumas novidades. Então, na pergunta dela aqui, eu gostaria que você já explicasse. Sim. O nome dela é Lúcia do São Vito, um abraço a Lúcia. Ela tem hérnia de disco, ela tem muita dor na perna esquerda. Já fez vários tratamentos, só que até agora não foi resolvido. Se o trabalho de um osteopata pode resolver a questão. Certo. Olha, a primeira coisa que eu acho, Lúcia, interessante é você saber o que é uma hérnia. A hérnia, na verdade, é uma lesão no disco em cima da coluna, em cima dos nervos. Então, a coisa mais importante para a gente estar vendo é o seguinte: se a nossa coluna ela tem vários discos, várias vértebras, por que aquela região L4, L5, L5, S1 está causando dor? Então, da onde está vindo essa dor? A segunda coisa importante para a gente estar vendo é entender que a maioria das hérnias de disco, elas vão para trás. Elas são posteriores. Por quê? Porque é muito mais fácil a gente fazer esse movimento com o corpo, de arcar o corpo, do que para ir para trás. Porque se a gente ir para trás, o contato dos ossos, eles não vão permitir que a gente vá para trás. Então é muito mais fácil a gente ir para baixo. E nós, seres humanos, nós não fazemos um movimento simples, nós fazemos um movimento combinado. Então, o jeito de você abaixar, pegar alguma coisa no chão, faz com que esse disco, ele se sobrecarregue. O disco é como se fosse uma bexiguinha. Como se os ossos fossem as minhas mãos e o disco ficasse no meio. Conforme você aperta esse disco, ele vai sair para trás. Então, aqui atrás vão ter os ligamentos, vão ter os músculos, vão ter tudo isso aqui segurando esse disco. Conforme a vida esse disco vai apanhando, ele vai sofrendo, esse disco ele vai mandando, ele vai sobrecarregando esses ligamentos. Então esse disco ele pode escapar para algum dos lados. Por quê? Se a gente olhar a coluna, se a gente conseguir olhar a coluna nessa região, ela tem duas saídas. O nervo sai para um lado e sai para o outro lado. Então esse disco, provavelmente da Lúcia, ele deve estar saindo mais para o lado esquerdo.
Então ele vindo aqui, no caso está mostrando o lado direito, mas se ela estiver saindo mais de um lado, ele vai causar dor mais numa perna. Muito provavelmente, se ela está sentindo dor na parte de trás da perna, provavelmente deve estar afetando bem as últimas vértebras aqui, pegando a raiz do nervo ciático. Então é o seguinte, a primeira coisa que a gente tem que ver é examinar esse paciente, da onde está vindo esse problema. Pode estar vindo de uma fratura que ela teve, um acidente de carro que ela teve, ou um bloqueio nos ilíacos aqui, ou no sacro, que é esse ossinho final aqui, alguma queda importante. E o que a gente pode também estar usando são ferramentas. Então, existe uma técnica muito interessante que chama flexão de extração. Eu até coloquei em algumas imagens aí, que nós temos aqui um trabalho de flexão de extração. Mostra as imagens aí, Exatamente. Seria uma maca ou uma cadeira? Na verdade, essa é uma maca. É uma maca. Na verdade, essa aqui é essa maca. Essa daí. Se volte a figura anterior. Volta a primeira imagem lá, por favor. Essa manobra é uma manobra de um paciente que está com problema no intestino, que está causando uma dor lombar. Então, às vezes, os pacientes que têm colite, problemas de constipação intestinal, levam muita dor na coluna. Então, essa é uma manobra para abrir os ângulos intestinais. Isso. Pode passar a próxima. Essa manobra é uma manipulação de ombro, então é muito comum os pacientes que têm tendinite no ombro, eles estarem procurando a consulta também. Então essa manobra? Não, só uma pergunta. É uma manobra, você olhando parece ser uma manobra bem vazia, uma manobra extremamente tranquila. Eu uso essas manobras nos meus pacientinhos de 90 anos, então não tem problema me machucar não. Essa manobra é uma manobra craniana. Então, o que acontece? Muitos pacientes que têm dor de cabeça, eles têm alteração no fluxo sanguíneo de entrada e saída de sangue do crânio. Então, esse tipo de manobra é para equilibrar os ossos do crânio, para drenar o crânio mesmo, e também para mexer em alguns nervos que vão para o pescoço e vão para a parte digestiva. Pode passar a próxima. Essa é uma manipulação lombar, ela é bem característica de uma manipulação que dá aquele famoso estalinho. Então aqui esse paciente aqui é um paciente que vem com uma dor lombar comum, usando essa manobra. Essa aqui é uma técnica para trabalhar ATM. Então às vezes o paciente que tem alguma disfunção no côndilo... Você está com o dedo na boca dela? Exatamente, estou com o dedo em cima do côndilo, nos últimos dentes dela, movendo bem na ponta do meu dedo, dos meus dois dedos da mão esquerda ali, ó. Então o que acontece? Às vezes o paciente tem algum problema no côndilo da mandíbula, causando uma dor no pescoço, causando alguma dor lombar. Então você examina e você faz esse ajuste na ATM. Correto. Isso aqui que eu estou mostrando é o seguinte. Então, é interessante a gente estar vendo que nesse posicionamento que ela está na maca, explicar justamente a flexo de extração. Esse posicionamento que ela está, ele vai estar causando uma diminuição, a vértebra desse paciente vai estar diminuída, o espacinho entre os discos ali. Conforme a maca baixa, ela vai aumentando esse espaço. Então esse é o posicionamento, então essa maca, ela serve justamente para isso. Ela serve para mostrar o movimento, ela serve para distrair e flexionar a coluna do paciente. Então o paciente começa nessa posição e no final, como que ela é automática, você aperta um botão lá embaixo e ela abaixa. Quando abaixa, ocorre um aumento do espaço entre o disco. Então se passar a próxima imagem, olha lá, eu mostro que a maca estando lá embaixo, você vê como aumentou a distância entre os meus dedos, olha. Então o que acontece? Conforme você vai bombeando o disco, o que acontece? Esse disco que está para trás, ele vai para frente, ele para de pegar no nervo, reidrata novamente, bombeia todos os tecidos que estão nessa região aqui e dá um alívio gigantesco no paciente que chega bloqueado com uma dor nas costas muito grande. É um absurdo, melhora muito. E esse é o paciente, esse é um posicionamento dele na maca, como ele fica extremamente bem posicionado. Os pacientes falam que dá até sono, porque promove um relaxamento do tecido muito grande. Quer dizer, não tem sacrifício nenhum. Nenhum, essa maca, pessoa, isso aí é uma coisa assim, super indicada para pacientes idosos. A maioria do meu público que eu atendo são aqueles pacientes um pouco mais que têm mais de 40 anos. Então, são técnicas, como é uma coisa assim, extremamente suave, eu procuro usar uma suavidade muito grande, porque eu tenho crianças, eu tenho idosos no meu consultório, não acho que sem nenhum problema. Quanto menos dor, a pessoa já está com dor, se você causar mais dor no paciente, é uma coisa meio...
Sem dúvida, né? Quer dizer, ele não vai lá com prazer, né? Com satisfação. Com certeza. A Odete do Fresarim, ela tem dor no braço direito, fica formigando, mas a mão não, é o braço. O que pode ser? Provavelmente essa dor da dona Odete seja do pescoço. Os nervos que saem do pescoço, eles vão formar um aglomerado de nervo que chama plexo braquial. Então, esses nervos que vão para o braço, eles vão passar por aqui e vão chegar lá no braço da dona Odete. Então, muito provavelmente, se ela tiver um formigamento a nível de cotovelo, a nível de uma região que está pegando perto do dedo, provavelmente é importante a gente estar vendo não só as vértebras cervicais, como as costelas dela, que está nessa região aqui, a clavícula dela, o ombro, os músculos por onde estão passando esses nervos e até chegar no formigamento dela. Então, muito provavelmente, um problema no pescoço. Correto. Agora, precisa verificar também, né, até a questão cardíaca, né? Quer dizer, não estou aqui assustando ela também, né? Existem alguns sintomas, né, típicos e ela precisa verificar isso também. Mas né? um infarto é muito característico, mas o coração ele dá uma dor muito característica, de uma dor muito forte no estômago, uma dor de aperto e sufoco no pescoço e uma dor descendo para o braço, principalmente a nível do dedo mínimo. Então o paciente vai ter uma dor dessa. Não é o caso dela, né? Que não dói a mão. Então tá bom, dona Odete, menos mal, né? Sem dúvida. Maria Luísa mora ali na região da Vila Omar. Ela pergunta aqui o seguinte: ela tem uma filhinha, tem 3 aninhos, né? Só que ela se queixa de dor de cabeça. Ela pergunta se pode ser manha ou pode ser um outro problema mais importante. Eu acho que é assim, ó, quando a gente pega uma criança tem dor de cabeça? Pode ter dor de cabeça pelo seguinte: hoje, infelizmente, acontece isso, a maioria dos partos que existem é por causa de fórceps, ou por causa até mesmo da cesárea. Então, o que acontece? Se a gente palpar a cabeça de uma criancinha, a gente percebe que toda aquela cabecinha é bem mole. Aquilo não é nem osso, é uma quantidade de tecido que existe na cabeça muito grande. Então, vamos supor que a filhinha dela teve uma cesárea e foi tracionada de alguma forma, ou foi usado algum fórceps, alguma coisa, isso tenha comprimido algum dos ossos do crânio dela. Então, essa dificuldade de mobilidade entre os ossos do crânio pode estar causando dor por causa de que no crânio, na base do crânio, vão ter as saídas e a entrada de sangue do crânio. Então, o paciente pode estar tendo dor, sim. Então, eu acho que a questão de estar dando uma examinada, estar dando uma olhadinha aí, ver se não tem nenhuma disfunção a nível do crânio dela. Pode ser que não seja a manha, pode ser que seja um problema no crânio, que mais para frente vai dar um problema nela. Correto. Aqui, José Roberto mora ali na região do Mirandola. Um abraço à comunidade lá do Jardim Mirandola, está sempre nos acompanhando, lá no canal 46, no HF. Ele pergunta aqui que ele passou por 2 profissionais, né? Foi indicado uma cirurgia na coluna. Ele não sabe explicar aqui tecnicamente qual o problema, né? Existem várias questões aí da coluna, né? Mas os 2 profissionais apontaram para ele uma cirurgia. Quer dizer, ele está preocupado. Aliás, todo procedimento tem risco, né? Seja uma unha encravada, como seja. O que é recomendado também? Ele deve procurar um outro profissional? Ele pode procurar uma alternativa para ele, no caso? Sim, a maioria dos pacientes que às vezes me procuram, no caso de uma intervenção, eles vêm tirar dúvida com você. Você trabalha muito com coluna, se perguntam: olha, o médico falou que eu estou condenado, eu vou ter que ter uma cirurgia mesmo na coluna. Ele pode estar procurando um osteopata, ele pode estar procurando essa consulta. Por quê? Porque às vezes é muito confundido abaulamentos do discos e hérnias de discos. Tem hérnias que realmente são hérnias que precisam de cirurgia sem olhar para trás, isso com certeza. E tem outros tipos de hérnias que são passíveis de tratamento. Então você pode usar aquele equipamento que eu te mostrei, a gente pode estar fazendo as manipulações na coluna, isso dá um alívio muito grande. Pode ser trabalhado os músculos nessa região, os tecidos. Mais para frente, melhorando, esse paciente pode estar associando com um trabalho de fortalecimento. Então, existem possibilidades de cirurgia, mas existem também muitas possibilidades de tratamento. Então, eu acho assim, que antes de operar, acho muito procurando outras opiniões para ver se realmente bate com a opinião do médico dele. Uma pergunta interessante aqui do Pedro: ele trabalha na construção civil e ele sempre ouviu falar que quem é pedreiro mexe com peso, com cimento, ele carrega peso todos os dias, ele pode ter uma hérnia. Se a hérnia está relacionada com você trabalhar no pesado, por exemplo. Olha,
O disco, acho que o mais interessante do disco da coluna é que ele serve para evitar com esses contatos entre as partes ósseas. Ele vai servir para isso. Então, assim, como eu disse, o problema das pessoas de carregarem o peso é que o disco é feito para suportar compressão. Muita força de rotação é ruim no disco. Então o que acontece? As pessoas elas fazem movimentos combinados, abaixar, pegar alguma coisa, ou carregar alguma coisa nas costas. A chance dele ter problemas nas costas, com hérnia ou problema no disco, ele aumenta conforme ele vai carregando o peso. Isso é inevitável. Isso aí é uma coisa assim que, desde que ele tem um tratamento, desde que ele tem um acompanhamento, um fortalecimento, coisas que evitem, diminuam a sobrecarga dele é melhor. Mas conforme carrega peso, começa a força, a tendência é ter problemas no disco, sim. Correto, então isso daí não é lenda não, né? Tem algo associado, né? Com certeza, o disco ele aguenta até uma certa quantidade de peso. Para você ter uma ideia, uma pessoa carregando um peso nas mãos com 10 quilos, de 10 quilos, chega a ter de 6 a 9 toneladas por centímetro quadrado no disco da L4. Uma pessoa sentada chega a ter 700 quilos por centímetro quadrado na vértebra. Então, o que acontece? Quilogramas Pascal. Então, o que acontece? Conforme a gente tem o nosso hábito de vida, a gente vai sobrecarregando, nós não somos eternos. Isso aqui é uma coisa que é um tecido, precisa de tratamento, como uma pele precisa de recuperação, o nosso corpo, nossa coluna também precisa de recuperação. E é o que a gente não faz, né? A gente cada vez mais vai sobrecarregando. É por isso que é tão comum nos pacientes a procura por dor lombar. Eu acho que a maioria dos pacientes que eu atendo, assim, se for pensar de 100, 50, 60, tem dor lombar. Nada contra quem tem muita tatuagem também, né? A idade chega, né? Com certeza, infelizmente. Depois a gente sabe o que vai acontecer. Ô Vitor, muito obrigado pela sua participação. O Moretti entrou em contato conosco. Um abraço ao Moretti, está sempre participando aqui. Moretti, dá uma ligadinha para a Tatiane no 34065000. Pode ligar agora que ela vai te orientar, tá bom? Muito obrigado pela sua ligação. Vitor, obrigado pela sua participação. Tenha uma boa semana. Espero que você retorne em outras oportunidades com outras novidades. Nossa, muito obrigado. Para mim é sempre um prazer aceitar o seu convite e demonstrar um pouco do meu trabalho para vocês. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Obrigado. Conversei com o osteopata Vitor Hugo Martins. Após o intervalo, outras informações.